A Folha de Londrina orgulhosamente apresenta De Repente Celíaca, o podcast para quem não come o pão nosso de cada dia. Estrelando Nathalie Abate como Patrícia, Lúcio Flávio Cruz como narrador. Entrevistas: Patrícia Maria Alves, jornalista. Alessio Fassano, gastroenterologista pediátrico, autor, pesquisador mundialmente renomado, professor de Harvard e fundador do Centro de Pesquisa para a Doença Celíaca em Boston, nos Estados Unidos. Ângela Ma, diretora da Believe Arauna Foods. Rubens Barbosa, presidente executivo da Abitrigo. Vozes adicionais: Marlon Pimentel como o estagiário, Fernanda Sirquia como funcionária 1 e Celso Felizardo como funcionário 2. Tradução: Ana Paula Nascimento. Oferecimento: International Center for Journalists e Meta. No último episódio, as iniciativas empresariais sem glúten se tornam o foco de Patrícia em busca de resposta para as mazelas de ser um celíaco. E, ao final, chegamos ao dilema de Tostines. Será que o glúten chega aos alimentos na indústria ou será que o glúten já vem do campo para a indústria? E é justamente aqui que retomamos a nossa história. Se você está acompanhando esse podcast junto com a gente, você já não deve estar mais confundindo lactose com glúten, não é mesmo? Mas mesmo assim, vale lembrar que as falas dos profissionais que nós ouviremos nesse podcast são verdadeiras e foram gravadas a partir de entrevistas feitas pela equipe de jornalistas participantes dessa produção. As histórias da novela já não condizem tanto com a realidade como nos episódios anteriores. Agora tem a liberdade poética do roteirista. Dito isto, bom apetite! Eu sou fã do bolo de abacaxi, chocolate e maracujá. O rocambole é de dar água na boca. E a bomba, então, nem se fala. Aquele pão quentinho, chega a manteiga derrete. Ai, aqui tudo é delicioso. O pãozinho nosso de cada azia? Pãozinho nosso de cada dia, né? Antes de chegar na mesa do café, passa por muitos processos. Um deles é a farinha de trigo, que já vem pronta para ele ser feito. É lógico que aqui eu estou falando daquele pão mais comum que a gente encontra em qualquer padaria e que, no fim das contas, é o que o brasileiro tem acesso. É um exemplo o clássico de que o glúten faz parte da cesta básica e das unidades básicas de saúde também, porque muita gente por aí nem faz ideia de que é celíaco e vive passando mal. Tô rabiscando aqui, tentando montar o mapa mental do glúten na alimentação. Mas chego sempre num ponto que não sei mais para onde ir. Quer dizer, as flechinhas estão apontando para a indústria, porque dela saem os produtos que chegam até os mercados, restaurantes, lojas, bares. E porque para ela são enviadas as matérias-primas do que depois se transforma no que consumimos por aí. Só que se eu for atrás dessa imensidão de indústrias de tudo quanto é ramo do setor alimentício, vai faltar episódios nesse podcast pra gente exibir o que eu vou descobrir. O lance é focar na indústria do trigo, de modo geral, porque dos grãos talvez seja o mais popular e usado para fabricar tudo quanto é tipo de produtos, e não só alimentos. Patrícia, procurando sobre a indústria do trigo, descobri uma fonte que pode ser muito interessante para o nosso podcast. Ah, é? Quem? Vi que existe a Abitrigo, Associação Brasileira da Indústria de Trigo. Eles atuam junto aos moinhos e representam a indústria nacional de moagem. De acordo com o que eu li, quase 80% do trigo moído no Brasil, que vai para a indústria, parte dos associados deles. Olha só, que interessante! E acredito que eles devem ter muitos dados deste setor, além de informações mais específicas sobre como o glúten se encaixa neste contexto. Sim,
Eu posso marcar uma entrevista com Rubens Barbosa, o presidente executivo da Abitrigo? Com certeza, seria um ponto de partida para a gente entender como funciona a cadeia produtiva deles. Certo, vou agendar e já te coloco em contato com ele. Olá, Rubens. Qual que é o papel da Abitrigo? A Abitrigo é a Associação Brasileira da Indústria do Trigo. Nós estamos no meio da cadeia, entendeu? Você tem a produção, você tem os produtos derivados de trigo, nós estamos no meio. A Abitrigo cuida, né, dos interesses dos moinhos, entendeu? E da importação, porque é a indústria que importa, né? Então a gente acompanha muito a questão do abastecimento do trigo aqui, a evolução do mercado internacional e tal, isso que a gente faz. Qual a representatividade da indústria do trigo na indústria nacional? Olha, ainda é pequeno, né? Porque o trigo é marginal aqui, né? A gente produz hoje 11 milhões de toneladas e 12 milhões processadas, né? A demanda interna do trigo é 12 milhões de toneladas. Quanto do trigo consumido hoje no Brasil é plantado aqui e quanto que é importado? 60% vem de fora. A produção nacional atende a 40% do mercado. 80% a 85% vem da Argentina. Nos últimos 2 anos, esse ano e o ano passado, por causa da seca na Argentina, caiu muito a capacidade de produção da Argentina. Então, a exportação para o Brasil diminuiu. Então, hoje, o ano passado e esse ano, a Argentina vai exportar uma quantidade menor do que no passado. Então, você tem hoje, a Argentina ainda, apesar disso, vai ser o principal exportador, depois você tem a Rússia, você tem os Estados Unidos, você tem o Paraguai e o Uruguai, que são os principais fornecedores do Brasil. Há alguma parcela da produção que é exportada? A qualidade do trigo nosso melhorou muito e os países que importavam da Rússia, da Ucrânia, passaram a importar de outras fontes, inclusive do Brasil. Lendo os relatórios disponíveis no site da Abitrigo, nós observamos que há informações sobre a importação de glúten. Como que funciona essa atividade na indústria do trigo aqui no Brasil? Olha, isso eu não sei porque isso é feito diretamente pelos moinhos, entendeu? Eu nem saberia dizer quais moinhos que importam e quais não exportam, entendeu? Esses são números globais. Nós não temos isso, viu? Porque a Abitrigo, ela representa os moinhos, mas a gente não negocia nem a importação, nem a exportação, nem a venda da farinha, tudo isso é feito diretamente pelos moinhos. Com um consumo que varia entre 12 e 12 milhões e meio de toneladas de farinha de trigo, voltada para o mercado brasileiro, eu achei que a indústria do trigo fosse muito mais forte dentro da atividade industrial. Mas também é porque a maior parte é importada e não produzida aqui. Somos o 7º país que mais importa trigo do mundo. E a maior parte do trigo que a indústria brasileira importa vem da Argentina. Mas o que mais me intrigou aí nessa história foi a importação de glúten. Essa pergunta não foi respondida. Será que não dá pra gente ir atrás disso, Patrícia? Então, seu narrador, ir atrás eu até fui e descobri que todo o glúten consumido pela indústria no Brasil é importado, a maior parte da China. Até setembro de 2023, nós importamos mais de 16.600 toneladas. Este valor corresponde a 39 milhões e 600 mil dólares. Descobri também que São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados que mais importam. Além disso, uma notícia recente confirmou que uma empresa gaúcha de energias renováveis, a partir de 2025, vai produzir glúten vital com capacidade para atender toda a demanda do Brasil e de parte do Mercosul. Mas o que eu mais queria saber, eu não consegui ouvir das próprias indústrias. Por que importar ou, futuramente, comprar glúten vital no mercado interno se é possível produzir alimentos sem esse melhoramento?
Já faz um tempo que trabalho aqui e acho muito legal quando alguém sabe o que eu faço, sabia? Como assim? Que a gente trabalha numa indústria de produtos sem glúten, sem açúcar, sem lactose. Ah, é verdade, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Sério? Nossa, comigo acontece direto. Acho que deve ser porque eu conheço muita gente que não pode comer essas coisas todas. Deve ser. Agora que você falou, eu fiquei pensando, deve ser muito difícil ter essas doenças ou alguém na família que tem, né? Pois é, não consigo nem imaginar. Só que eu fico feliz de saber que o nosso trabalho ajuda um montão de gente por aí, sabe? Apesar de já termos ouvido por aqui que boa parcela dos negócios dedicados aos celíacos no Brasil gira em torno de empresas familiares e pequenas iniciativas, também há marcas nacionais que já se enquadram em um âmbito de larga escala produtiva. É o caso da Belive, indústria de Minas Gerais, que aposta em linhas de produtos livres de açúcar, leite e glúten. Peraí, entrevistei a fundadora e diretora Ângela Má e posso contar mais sobre isso. Conheci mais de perto como essa empresa se posiciona neste mercado. Com quantos anos você começou? Exatamente 20 anos. E começou porque nós somos uma família do agro, né? E eu sou casada com um descendente oriental, né, chinês. E o meu sogro, ele era uma pessoa muito empreendedora, muito assim, visionária. E quando veio para o Brasil, foi com essa mentalidade que o Brasil iria ser o celeiro do mundo. E apesar da sua formação em administração de empresas, economia, ele chegou do nada, sem nunca ter conhecido um pé de soja nem nada, mas ele se instalou no Rio Grande do Sul e começou a cultivar, né, soja, que foi um dos pioneiros no Brasil. A história da soja confunde, na verdade, com a nossa história, porque ele foi uma das primeiras pessoas a trazer dos Estados Unidos os genomas, que até hoje são base de principais variedades de soja cultivada no Brasil até hoje. E então sempre foi um trabalho associado à pesquisa, à inovação. Então essa parte sempre teve assim no DNA da empresa. E quando eu e meu marido, a gente fez MBA em gestão empresarial na Getúlio Vargas, na época eu era o financeiro do grupo. E nosso trabalho de conclusão de curso foi a instalação de uma indústria. Eu tinha que pegar todas as disciplinas, né, contabilidade, financeiro, gestão de pessoas, enfim. Então a gente fez um trabalho voltado para isso, que acabou sendo a base da instalação da indústria aqui na fazenda. E a gente começou, a minha formação em engenharia química, e então a gente começou a produzir produtos à base de soja, que era nosso principal cultivar na época. E o que aconteceu? Após isso foi 2003, quando foi em 2006 que eu tinha feito os primeiros cookies à base de soja, quer dizer, o meu gerente comercial, que estava em São Paulo, ele era muito amigo do Dr. Pericles, que na época era o presidente da Celbra no Brasil. E ele levou esses cookies para ele provar e falou: "Ô João, por que você não faz um cookie desses para a gente sem glúten, né?" E aí foi aí que veio essa demanda para mim. Eu nunca tinha ouvido falar sobre doença celíaca. E aí eu comecei a pesquisar e fiquei muito consternada de ver a situação com que essas pessoas que portadoras da doença não tinham cura, não tinha medicação, e a única forma de tratamento era isentar 100%, né, a ingestão do glúten. E aí eu comecei a estudar, pesquisar, e obviamente tinha muito pouca coisa na época.
E até o primeiro produto, que foi o cookie, que eu desenvolvi sem glúten, ele foi feito a 4 mãos, pelos diretores da Sebra. Eu fazia os testes, mandava para eles avaliarem, inclusive até o desenvolvimento da embalagem, foi tudo assim a 4 mãos. Então foi bem direcionado mesmo, porque eu comecei a comprar tudo que eu achava no mercado, e era tudo tão ruim. Eu falei, puxa, coitado desse pessoal, tem que comer essas coisas horrorosas. E isso virou quase que, para mim, um desafio de tentar fazer um produto mais próximo de um tradicional, mais isento de glúten, para atender essas pessoas. Nessas entrevistas que fiz para compreender o papel da indústria que utiliza e o da que não utiliza o glúten, eu percebi que algumas dúvidas simplesmente não podem ser solucionadas apenas por explicações do mercado. Para conseguir pistas para algumas delas, é preciso ir atrás da ciência. Em idas e vindas nas pesquisas sobre a doença celíaca e sua relação com a forma como nos alimentamos, eu descobri um profissional apontado como a maior referência do mundo neste assunto, Alessio Fasano. Peraí, ô Patrícia, me desculpe te interromper, mas eu posso apresentar o doutor? Tá, vá em frente. Nascido na Itália, Alessio Fasano é gastroenterologista pediátrico, autor de best-sellers como o livro Dieta Sem Glúten, um guia essencial para uma vida saudável. Pesquisador mundialmente renomado, professor de medicina em Harvard e fundador do Centro de Pesquisa para a Doença Celíaca em Boston, nos Estados Unidos. E não é que ele topou participar do podcast para compartilhar um pouco do que sabe sobre o universo do glúten e a relação com a industrialização dos alimentos? Oi, pessoal. Vim aqui para dar um recado. A entrevista a seguir foi gravada online e totalmente em inglês, mas você ouvirá o áudio original com a versão traduzida para o português pela jornalista e professora Ana Paula Nascimento. Tchau! Existe alguma forma de eliminar essa doença? Se a gente mudasse os padrões alimentares a nível industrial ou alguma outra coisa assim, seria isso possível? I am a little bit skeptical that by manipulating grains, for example, to change gluten load, or even, engineering, grains that have less toxic gluten is something that can be pursued as a sustainable solution of the problem for several reasons. First of all, the costs, because, that would not be something, assuming that we would be able to create a grain with detoxified gluten that will maintain the organoleptic characteristic to make bread and pizza and pasta and so on and so forth with the same palatability and elasticity and so on and so forth, it will be much more expensive. But also, we're talking about something that is, grown in large fields. And the retropollination, so in other words, acquiring genes from other, grains that are cultivated nearby, may eventually revert that genetic, manipulation to detoxify gluten, and they may reacquire, the toxic gluten, and therefore it will be, a risk that needs to be considered. And last and not least, at least in Europe, for example, that would not be a feasible solution because OMG, so in other words, anything that's genetically manipulated for human consumption is not accepted right now. Because considered not being healthy or not appropriate. Ele se considera um cético otimista, né? Mas ele acha muito difícil a gente ter essa resposta, né? Porque de uma forma ou de outra, no processo industrial, é muito difícil de você eliminar totalmente o glúten, né? Ele fala da questão econômica, que ele acha difícil a gente encontrar uma solução, assim, economicamente viável, né? Porque tem um custo grande para a indústria, né, conseguir se reorganizar, né, de uma forma diferente. E tem a questão também da manipulação genética, né, dos grãos, dos alimentos que os seres humanos consomem. Então, assim, mesmo que haja, né, recomendações de como preparar esses alimentos, enfim, ainda é um caminho longo, né? É algo, assim,
complicado, até porque a gente tem grandes plantações e às vezes também elas estão próximas, tem o risco de contaminação cruzada, então ele não dá uma resposta definitiva, né, de como eliminar esse problema. Por exemplo, a gente tem uma grande importação de glúten vital, que é adicionado à farinha para aumentar ainda as características. Então, a gente tem muitos outros produtos industrializados que são acrescentados glúten. Isso é uma prática mundial também? Yeah, definitely. That's, again, as all the other autoimmune diseases, celiac disease is on the rise, and people believe that partially the reason of this increase is due indeed to the industrialization of products that, to sell better, have been manipulated, for example, to enrich in the amount of gluten in grains. I'm not sure if that's the real reason why we see this increase, because true, over the years, we've seen an increase of the content of gluten in grains. The ancient Romans and Greeks, they consume, wheat that had 4% of the dry weight being gluten. Now we consume a wheat that has 3-4 times more. But these changes happen in centuries. So, and we've not seen any genetic, manipulation that typically are done by farmer to improve the yield of what they produce in the last 40, 60, 80 years, when we've seen this huge increase of celiac disease. So I don't think that is the enrichment by the industry of grains containing gluten the problem. On the other hand, industry is responsible probably for this increase due to the promiscuous use of gluten as a food filling or additives in many products that should not have gluten. Sausages, candies, and you can go on and on and on, stuff that you know well, because, going gluten-free, you need to watch for those. But one other example in which industry made a difference is the way that, for example, we do panification, the way that we make breads. In my generation, making bread was a long process, was an overnight process. Now, the reason why people with celiac disease will have problems is because gluten, that is a mixture of protein, cannot be completely digested by our digestive enzymes. They are undigested fragments that are the ones that instigate the inflammation typical of celiac disease if you're genetically predisposed. Yeast that is used together with water and salt and of course flour from wheat is capable, on the other hand, to digest these fragments. So when you do a bread overnight, yeast has 16, 17 hours to use their enzymes to dismantle a large proportion of these toxic, undigestible peptides that are the ones that instigate inflammation for those that are predisposed to celiac disease. Now, we make this process in 2 hours. It's super accelerated. So we don't give yeast the time to really decrease the load of toxic peptides. And therefore, even if the amount of gluten starting with is the same that 2 centuries ago, but the final product has a much larger concentration of toxic peptides that, people that consume bread 2 or 3 generations ago. Definitivamente, ele considera essa questão do enriquecimento, né, dentro desse processo industrial muito complicado. E também, às vezes, as pessoas têm a impressão, né, que estão se alimentando melhor por estar consumindo esse alimento enriquecido artificialmente, né, ou de forma manipulada. Ele também cita, ele faz uma comparação, né, que na Grécia antiga, na Roma antiga, o trigo que se consumia, ele tinha em média 4% de glúten. E hoje em dia, o que a gente consome é de 3 a 4 vezes mais do que isso, né? Ele pontua também que essa mudança aconteceu durante séculos, mas que a gente já pode avaliar
esse consumo, né, do trigo enriquecido nos últimos 60, 80 anos, o quanto isso aumentou e o quanto a doença celíaca também aumentou, né? Então, esse enriquecimento da indústria, né, dos grãos com glúten é bastante complicado e exige talvez uma consciência maior até do consumidor, né? Ele também ele chega a citar, é o termo que ele usa, né? O uso promíscuo do glúten nos alimentos, fora os aditivos químicos que são colocados em outros alimentos sem glúten, né? Como os embutidos, os doces. Então, ele faz uma crítica aqui mais severa sobre isso. E ele também dá o exemplo, né, da panificação, que é um alimento muito comum, né, no dia a dia de todo mundo. E aí ele cita que na época dele, né, na geração dele, fazer pão exigia um longo processo, né? Era um processo de um dia para outro, tinha mais tempo para a proteína, né, do glúten. Ele fala dos peptídeos, que é uma proteína complexa, serem digeridas, né? Enfim, elas eram... O processo de fazer mais longo favorecia que, quando a gente consumisse esse pão, ele estivesse numa condição mais fácil para o nosso organismo digerir, né, essa proteína. E não é o que acontece hoje. Hoje em dia, um pão é feito, em média, é possível fazer um pão em 2 horas, e ele questiona o prejuízo disso, né? Tem uma facilidade aí na vida prática de um alimento ficar pronto rápido, mas, por outro lado, causa uma série de problemas, né? E aumenta a toxicidade, né, desse elemento, desses peptídeos que fazem parte dessa proteína do glúten, né? Então, ele diz também que o resultado desse processo, né, é um produto com uma concentração muito maior, né, com esses peptídeos tóxicos, do que as pessoas consumiam há 2, 3 gerações atrás. Tem uma questão que talvez a gente não tenha abordado aqui, que é a específica assim, sobre regulamentação, né, sobre aqueles selos e certificação de produtos e tudo mais, e pressionar de alguma forma a indústria para que as pessoas saibam de forma cada vez mais evidente, né, o que consta, né, naqueles produtos e de que forma esses elementos são processados, né, e que é algo que no Brasil já acontece muito com o açúcar, né? Aqui, logo na capa das embalagens e com letras muito grandes, você sabe que ali é um alimento enriquecido com gordura trans, com gordura não sei o quê. Mas o glúten não. O glúten a gente tem que pegar uma lupa e virar a embalagem, sabe? Para conseguir saber se tem ou se não tem. Então, qual seria o modelo no mundo hoje de regulamentação que a gente pode ter como exemplar e de que forma os países que ainda não atingiram esse nível de maturidade, né, regulatório, podem fazer para chegar nesse avanço, vamos dizer assim, regulatório, né? Yeah, this is absolutely necessary. As you mentioned, if you don't have a body that regulates the guidelines to implement and obligate, industry to make a disclaimer, for example, that, this product contains gluten and so on and so forth, or refined sugar or trans fat, excess or whatever. It's very, very complicated. Now, rules are made in different countries by different bodies. For example, in Europe, there is the European Commission that will make rules that if you want to, sell a product that, it's gluten-free, you need to really put the label there, and you need to certify that, that product is gluten-free. The same happened with the Food and Drug Administration after, a battle that we were personally involved, forced the legislator to say, you know what, if you put a product out there and you want to sell this as a gluten-free product, this needs to be certified as such. So I'm pretty sure there must be a similar body in Brazil
that will be safeguarding the process. The major caveat, though, is that FDA, like the European Commission, does not have the workforce to go place by place and make sure that the claim is really certified. They have to randomly check that. And in my experience, big companies, they don't take a chance. They obey to the law because they know that, if by any chance they sell something that they label gluten-free and is not, beside the loss, the economic loss, the loss of image and the damage of reputation is huge. Small companies may eventually be more cavalier with that because they see the economic opportunity, and they may eventually label something gluten-free that they did not check 100% because they want to make profit. But they will be eliminated, by the process. But ultimately, it's the consumer that will dictate the entire process. Because if I pretend to have something certified gluten-free and I do my own work, I will buy from one supplier and not the others that would not give me that insurance. And therefore, one will thrive as economic, model, and the other one will fail. Isso é absolutamente necessário, é preciso ter um órgão que regulamente isso e obrigue a indústria a seguir os critérios definidos, né? É muito complicado, é muito complexo, porque as regras são feitas por órgãos diferentes, em países diferentes, mas na Europa, por exemplo, já é bastante comum o rótulo gluten-free nos alimentos. O FDA nos Estados Unidos também tem tornado um pouco mais rigorosa essa certificação. E é importante salvaguardar todo esse processo e checar com rigor como essa indústria está trabalhando, né? Normalmente, as grandes companhias obedecem mais às leis, né? Porque elas temem perder por questões econômicas e também pela questão da imagem, né? De terem as suas imagens prejudicadas. Mas também a gente precisa lembrar do papel do consumidor, né? Ele também pode fiscalizar, ele também pode pressionar. É importante a gente lembrar desse direito, né? E desse dever que o consumidor também pode estar contribuindo para pressionar essa regulamentação. Acho que aqui tivemos algumas pistas claras de que na indústria o processamento dos grãos e a adição de glúten interferem na qualidade dos produtos que consumimos. E abriu uma série de perguntas sobre a origem desta matéria-prima que chega nas fábricas. Como será que o trigo e os grãos vêm do campo para a indústria? Será que tem como isso vir direto dos produtores agrícolas sem o glúten? Parece que ainda temos um trecho a percorrer para saber mais e preparar as botinas, porque pelo jeito será em estrada de terra batida. Se você chegou até aqui, não me custa nada lembrar que todas as descrições de dados, entrevistas com profissionais e informações sobre a doença celíaca são factuais e correspondem com a realidade. A narrativa foi baseada em fatos que aconteceram na minha vida nos anos de 2022 e 2023. O roteiro adaptado é de Teixeira Quintiliano. A produção, Marlon Pimentel. Design de som, Fábio Augusto, Gabriela Bessa e Vinícius Teixeira. O apoio técnico foi de Ana Luísa Barreto e Pamela Destácio. Trilhas sonoras foi feita por inteligência artificial. As artes e todas as ilustrações são do genial artista e grande amigo Rafael Costa, que junto com João Fábio criaram animações para os canais do YouTube e as redes sociais da Folha de Londrina, @Folha de Londrina. Não esquece de ir lá conferir.